Oi, gente! Finalmente eu vim gravar esse vídeo aqui que tanto me pediram. Que na verdade não era tão simples gravar. Eu gravei ele inteiro e depois eu vi que não tava do jeito que eu realmente queria. E aí eu fiz um roteiro melhor aqui na minha agenda pra poder gravar. Vou falar sobre assuntos em que eu já estou totalmente tranquila em falar. Muita gente me pede conselhos sobre vários tipos de coisas, sobre términos de relacionamento, sobre problemas emocionais, sobre N motivos. Muitas vezes eu não consigo responder todo mundo e eu sei como é bom ouvir o conselho de alguém que já passou pelas mesmas coisas, tudo. Hoje em dia, no caso, eu consigo pedir conselho para as pessoas. E na época, eu queria ter escutado os conselhos que eu vou passar agora, no caso. Lembrando que eu não sou nenhuma profissional em nada do que eu vou falar aqui. O intuito desse vídeo é eu contar as coisas que eu passei, porque muita gente, né, me pergunta e como eu lidei com elas. E talvez isso ajude alguém. Eu espero que sim, na verdade. E, enfim, vai ser um vídeo longo. Por isso eu vou estar dividindo em 3 partes e vão ser, querendo ou não, 3 assuntos diferentes, por mais que tenha sido seguido. Vou estar me maquiando enquanto eu converso. Vai ser tipo uma que fala, assim, bem relax. Não foquem na maquiagem, porque eu não vou fazer nada demais. Vou só pra não ficar só eu falando aqui. Uma coisa que eu preciso falar é que não tem como eu fazer esse vídeo sem que o meu ex-namorado esteja envolvido. Eu vou falar, tipo, as coisas que aconteceram comigo e que ele estava presente, né? De jeito nenhum eu quero que esse vídeo seja um incômodo pra alguém ou alguma coisa assim. Eu espero mesmo que não seja. Se você também não se sentir à vontade em, né, ouvir e, tipo, falar, ai, nossa, ela vai ficar falando que ele tava lá. Porque eu não posso simplesmente, tipo, tirar a pessoa da história que foi importante, sabe, na época. Enfim, então não assista se você não for se sentir bem assistindo. Tô falando sobre o assunto, enfim. Bom, eu vou começar bem do começo mesmo, pra vocês entenderem mais ou menos. Eu, assim, bem nova, decidi que eu queria fazer engenharia civil. Mas com uns 13 anos, mais ou menos, eu decidi que eu queria entrar no ITA. Eu não sei se vocês conhecem essa faculdade. Quem conhece vai falar, nossa, menina é doida, né? Porque é uma faculdade bem difícil mesmo. Mas, gente, quando a gente sonha, é bom sonhar alto, sabe? Porque quanto mais a gente tá com vontade de cumprir aquilo, a gente mais vai insistir. E, bom, eu decidi isso e eu não tirei isso durante muito tempo da minha cabeça. Eu falava pra minha mãe, pra meus tios. E foi quando eu decidi fazer o cursinho. Eu fiz um cursinho quando eu estava no 2º colegial, mas eu vi que pra uma faculdade assim, eu realmente precisava só do cursinho. Então, quando eu saí do ensino médio, quando eu terminei a escola, a gente já tava decidida que eu ia fazer um cursinho em outra cidade, no caso a cidade onde eu nasci, que é maior, tem mais coisa, né? E eu ia morar na casa dos meus tios. Porém, tudo mudou, né? Passou um tempo. Eu amo meus tios, lógico. Eles me amam também. Só que eles têm a vida deles, sabe? Sabe quando você acha que você vai atrapalhar tudo? Mesmo que eles falem que não, querendo ou não, é outra coisa. Enfim. E aí, a gente decidiu o cursinho. No caso, eu, o namorado, minha mãe. Porque o meu namorado foi quem pagou, meu ex-namorado, mas que era meu namorado no caso, na época. E a gente decidiu o cursinho, a turma, tudo, e decidimos que eu ia morar num pensionato. Se você não conhece um pensionato, você pode pesquisar aí, mas é basicamente um lugar onde você mora com outras meninas só, é tipo uma república. Cada uma tem seu quarto, tem gente que divide o quarto, no caso, eu decidi um quarto sozinha. E foi uma experiência incrível na minha vida, de verdade. Foi uma experiência muito legal. Pena que aconteceram outras coisas no meio.
Enfim, eu me mudei e eu lembro que eu tava sem celular na primeira semana, porque eu tinha quebrado. E aí, no primeiro dia que eles me deixaram lá, teve o choro, lógico, porque era a primeira vez que eu tava saindo de casa e tudo. Porém, eu achei que ia ficar ok. Gente, chegou a noite, chorei. E aí, eu acho que me deu aquele toque de realidade, sabe? De que agora ia mudar, agora ia ser só eu e eu. E aí eu chorei, mas aí eu conversei com a minha mãe e tal, aí era eu chorando de um lado, a minha mãe me acalmando de um lado, minha mãe acalmando meu ex-namorado do outro, e era uma confusão, mas depois eu me acalmei. E aí, quando eu me adaptei assim, eu já, tipo, me acostumei, eu simplesmente falei, não, quer saber, eu tô morando sozinha? Já vou aproveitar e fazer tudo o que eu queria fazer. Vou morar aqui, né, 1 ano, não sei, ou 2. Então, já vou fazer tudo que eu queria fazer, já vou começar de agora. Gente, achei uma personal, achei academia, achei uma nutricionista, comecei a escola, achei cabeleireiro, achei manicure, achei tudo. Comecei a entrar eu entrei numa dieta, assim, tipo, muito boa com a nutricionista. Eu arrumei uma mulher, porque assim, eu estudava de manhã, eu tinha um tempinho bem pequeno pra almoçar e estudava à tarde. Tinha aula à tarde e depois eu ficava na biblioteca estudando. Então eu não tinha muito tempo pra ficar fazendo comida, tudo, eu fazia mais à noite. E aí, como eu tava seguindo uma dieta, onde dava pra fazer minha comida, né, sabe? E aí eu arrumei uma moça que ela faz marmitas conforme a sua dieta. Então eu tinha basicamente quase tudo na mão, né, gente? Minha vida era assim, eu terminava de estudar na biblioteca, eu já ia pra autoescola, saía da autoescola e ia pra academia. E do dia pra noite virou essa correria, assim, e eu gostava muito, mas eu não sabia que ia me fazer tão mal, né? Minha vida ficou muito agitada do dia pra noite. Gente, aconteceu um negócio aqui que eu tive que parar de gravar. Enfim, muita coisa da minha vida mudou de uma hora pra outra, né? E é normal que quando a sua vida muda assim, você não fique muito bem psicologicamente, né? Você não se cuida. Nunca fui sozinha, sabe? Eu sempre fui muito grudada na minha mãe, no meu namorado. E aí eu comecei a me sentir muito sozinha. A minha família, praticamente toda, mora lá nessa cidade. Mas eu também não tinha tempo pra ver ninguém, né, gente? Vocês entendem. Eu lembro que o momento que eu mais tinha pra relaxar era quando eu ia fazer meus cílios. Porque eu ficava lá 3 horas dormindo e aí eu realmente relaxava. E depois eu comecei a ficar com medo de ficar sozinha. Foi uma coisa que foi piorando, tipo, começou, mas foi virando uma bola de neve, sabe? Quando você entra em crise de pânico, a sua própria mente que te tortura, sabe? O seu pior inimigo é a sua mente. E no meu caso era horrível, porque eu comecei a ter pensamentos ruins. Pra quem não conhece e quer se aprofundar mais sobre crise de pânico, pesquisa aí rapidinho que você vai entender mais ou menos. Mas basicamente é o medo da morte, e no meu caso era um medo também de perder as pessoas que eu amo. E eu sempre achava que ia acontecer alguma coisa comigo ou alguma coisa com eles. E era horrível, é horrível, porque eu tava longe deles, então era pior ainda, sabe? Bem nessa época tinha acontecido algumas coisas recentes na minha cidade, meio tragédia. Não na cidade onde eu estava morando, na cidade onde eu morava. E isso, sim, ficou na cabeça, sabe? Mexe com o psicológico de todo mundo quando vê, tipo, tragédias, essas coisas. E bem nessa época aconteceu o negócio de Suzano. E eu comecei a pensar, gente, onde que a gente vai parar, sabe? Onde as pessoas estão chegando? Comecei a ficar muito mal. Eu lembro até hoje quando aconteceu o negócio de Suzano. E eu sentei na frente da televisão, comecei a chorar muito. Eu liguei pra minha mãe, falando ela, não, fica tranquilo e tal. E aí, a minha mente começou a me torturar de verdade, eu comecei a sentir medo de tudo, comecei a pensar várias coisas, a nossa cabeça, a nossa mente começa a imaginar várias situações horríveis. E eu, no caso, já não conseguia mais me distrair delas, não conseguia mais pensar em outra coisa, eu tava ficando naquilo. Até que teve um dia que eu liguei chorando, assim, muito, de soluçar, eu não respirava direito pra minha mãe.
E ela ficava, o que aconteceu? Tudo. E eu não conseguia explicar, só conseguia chorar, chorar, chorar. E ela ficou na ligação comigo até eu dormir. E eu não queria mais preocupar ela. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa de eu chorar à noite. E eu fui dormir na casa de uma amiga. Gente, eu não fiz muitos amigos quando eu tava morando lá, eu fiz mais colegas, mas eu fiz uma amiga que valeu por se eu tivesse 30, sabe? Ela é muito importante. A Emily, ai, amiga, você não sabe como você é importante na minha vida. Eu lembro até hoje, a gente ainda não era tão próximas e eu falei, amiga, eu falava que era saudade, eu falava pra todo mundo que era saudade da minha família. E eu falei que eu tava chorando tudo, falei pra ela conversar comigo e ela falou, vem dormir aqui. Eu creio que ela talvez tenha se arrependido de ter pedido isso pra mim, porque depois disso, gente, não sai mais de lá. É sério. No dia seguinte, eu comecei a falar, bom, eu não queria ficar sozinha. Eu falei, e se cada dia eu dormir em um lugar diferente? Aí teve um dia que eu dormi na casa da minha irmã, na casa da Emily, na casa da minha amiga de infância. Então cada dia eu dormia na casa do meu tio, cada dia eu dormia em um lugar, mas eu não podia ficar nessa, sabe? E nos finais de semana eu ia pra minha cidade. Gente, por conta desses medos que eu tinha e por conta que já tinha acontecido algumas coisas na minha cidade recente, eu tinha um medo, mas um medo da minha cidade, sério, de verdade. Eu ficava assim, ó, tipo, eu não queria enxergar, não queria olhar, eu só queria ficar dentro do apartamento e pronto. Não queria sair, ou ficar até na casa da minha mãe, mas eu não queria olhar a rua, eu achava a cidade muito escura, Gente, era uma agonia. Era uma agonia saber o que é você ir comer em algum lugar, um dogão, no caso, e você pensar milhões de coisas. Eu tinha um medo, eu ficava olhando pra porta, assim, meu coração acelerava, assim, eu achava que ia acontecer alguma coisa, que alguém ia entrar, era horrível, de verdade. Sim, ele me levava embora todo domingo à noite, no caso ele, na verdade, tinha que me levar, mas eu chorava horrores. No começo não, mas depois chorava horrores, eu falava pra ele que eu não queria voltar nunca mais, de jeito nenhum, tal, e aí ele sempre acabava me levando segunda de manhã. Comecei a ficar cada vez pior, eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia ter cabeça pra me concentrar em outra coisa, eu não conseguia mais entrar na sala de aula, sabe? Eu entrava na sala de aula e eu já pensava milhões de coisas, eu não conseguia ficar, sabe? E, bom, era muito bom ficar com a Emily, era muito bom ficar com a mãe dela. A mãe dela já até me chamava de filha, eu já chamava a mãe dela de mãe, já era tudo família ali. Porque era realmente a única hora que eu não ficava mal, sabe? Era, tipo, na mesma época eu comecei a ter enxaqueca. E assim, pra quem me conhece sabe, eu odeio tomar remédio, mas eu comecei a tomar remédio pra dor de cabeça praticamente todos os dias. Era, tipo, horrível, gente. E quando eu tava lá com a Emily, a gente sempre se divertia, eu sempre comprava comida japonesa, açaí e tal, só aquelas, né? Era pra seguir a dieta, mas tava difícil. Tava tão mal que eu andava olhando pra baixo. Não queria olhar no rosto de ninguém, sabe? E aí eu fui e decidi que eu precisava de uma psicóloga. Eu sempre, desde muito nova, eu tive ansiedade, mas eu nunca quis ir pra uma psicóloga. Eu realmente não sou uma pessoa que consigo me abrir de boas. E essa ideia de abrir e falar o que sentia pra mim não rolava, sabe? Não que não rolava de que não ia dar certo, mas é que eu me apavorava saber que eu tinha que falar da minha vida. Ou as coisas que eu sentia. Mas foi uma coisa que realmente ajuda muito. Eu comecei a ir na psicóloga, mas eu também, no começo, eu não conseguia me abrir. As coisas que eu falava era realmente como se eu só sentir saudade deles. Mas era muito mais. As coisas que passavam na minha cabeça, as coisas que eu pensava, era tipo milhões de coisas mais. Mas não dava pra falar, sabe? Tem um bloqueio, um certo bloqueio. Bem nessa época, ele decidiu que ia mudar de cidade lá por conta do trabalho e tal. E foi um negócio que acabou comigo, eu só chorava. Eu lembro que eu cheguei na psicóloga assim, eu fui falar e eu já chorei.
E ela viu que realmente mexeu comigo e eu já tava, gente, já não ia mais, já não conseguia estudar, já não conseguia ficar sozinha, ficar em paz e já pensava em outras coisas quando eles estavam longe. E aí ele tá mais longe de mim, pra mim era uma coisa que tava fora, sabe, de cogitação. E aí foi quando a gente conversou pessoalmente, né? E decidimos, depois de conversar muito, briga, choro, decidimos morar juntos na cidade onde eu estudava. Comecei a ver apartamento, achei um apartamento, cheguei a alugar o apartamento, só que nesse meio tempo ele viu que não era mais aquilo que eu queria, sabe? Eu tava muito mais ligada em questões de vídeo, em questões de maquiagem, mas eu realmente eu não queria mais, eu já tinha visto que eu não queria mais engenharia, eu não queria mais isso. Não é que deixou de ser um sonho, mas eu vi que tinha outros sonhos que eu queria muito mais. Mas, como eu disse, eu sempre falei que ia ser aquilo, sabe? Que era aquilo que eu queria. Então, pra mim desistir era muito difícil. Não uma questão de eu desistir, mas de contar pra minha mãe, de contar pros meus tios. Eu falo meu tio porque ele é como se fosse meu segundo pai, minha tia também. Contar que eu simplesmente não queria mais. Não, desisti. De uma coisa que eu sempre quis. Uma coisa que eu sempre botei na cabeça. E também falar pra ele que eu não queria, já que ele tava pagando tudo, né? O meu cursinho, o lugar onde eu morava, tudo. E ele achar que eu fiz ele gastar o maior dinheiro à toa. E graças a Deus foi muito pelo contrário. Ele que me ajudou a tomar coragem de fazer o que eu queria. Ele conversou comigo e ele falou: meu, você não quer mais isso? Você pode falar, não tem problema. Ainda eu querendo ou não, ainda tava cedo, dava tempo de eu desistir. Era melhor eu desistir naquele momento. E ele falou: você quer gravar vídeo no YouTube? A gente vai atrás, a gente compra a câmera, compra tudo. Você quer fazer seu curso de estética? A gente faz tudo. E aí foi quando eu resolvi contar pra minha mãe, pros meus tios, e eles me deram super de boa, sabe? Na verdade, eu não queria ser uma decepção. E na verdade, foi bem diferente, porque a minha mãe sempre falou: eu quero que você faça alguma coisa que você seja feliz. Porque ela nunca ficou me incentivando: não, você vai ser isso. Eu sempre falei o que eu queria ser. Então, isso me deixou muito bem, sabe? Que eles aceitaram uma boa. Nossa questão do apartamento, a internet que a gente queria, tudo, começou a dar meio que errado, até que ele falou: bom, você não vai mais estudar aqui, você, querendo ou não, ainda é apertado o aluguel, né? Morar na outra cidade, na cidade onde eu queria, querendo ou não, ele era um pouco apertado ainda pra gente. Mas a gente falou: então, depois, quando tudo se ajeitar, a gente volta pra essa cidade. Mas vamos continuar. Você também não vai estudar agora. Você vai fazer seu curso depois, né? No caso, eu queria curso de estética. Agora eu já decidi que eu vou fazer faculdade, né? E aí ele falou: e você vai fazendo uns cursos, tudo. E aí a gente decidiu que eu ia fazendo uns cursos, tudo. Mas que a gente ia ficar voltar pra minha cidade. Eu deixei o apartamento, na verdade eu deixei tudo. Porque, gente, eu não conseguia ir pra escola, era tipo horrível ficar parado ouvindo e não se concentrar. Como eu disse pra vocês, eu tinha medo de tudo, então não conseguia. E aí eu fui morar com ele num apartamento aqui nessa cidade onde eu moro, né? Onde era a nossa cidade. Realmente eu não conseguia explicar para as pessoas o que eu sentia. Eu já não ia mais pra psicóloga, porque era na outra cidade, né? E eu também tinha medo, na minha cabeça eu achava que as pessoas iam achar que eu tava ficando louca ou alguma coisa assim, né? Eu achava, né? Eu falava: eu não tô ficando louca, mas talvez eles pensem que sim, porque como que eles vão saber o que eu tô sentindo, sabe? E a minha psicóloga não tinha falado que era crise de pânico ainda, porque eu não falava pra ela realmente o que eu sentia. E eu olhava pras pessoas e eu não queria mais sentir aquilo, era horrível, é aterrorizante. E aí eu olhava pras pessoas e eu pensava: por que eu não posso ser normal? Por que eu não posso ser normal, gente? E eu ficava pensando: será que vai ser assim agora pra sempre? Nunca mais vou
né, voltar ao normal. Até que eu comecei a conversar com a minha melhor amiga e ela realmente entendia exatamente o que eu estava passando. Tipo, exatamente mesmo. E a minha melhor amiga é engraçado porque sempre que eu tô com medo de alguma coisa e tal, e por mais que ela tenha os pensamentos dela, assim, que nem o meu tudo, ela conseguia me acalmar. E eu não sei como. Ano passado, quando deu aquele negócio que a gente tinha consumido mais do que a terra aguenta, gente, a minha mente me torturou muito e ela me acalmou. A minha melhor amiga me acalmou em relação a isso. E aí a gente começou a conversar muito disso e foi quando eu realmente consegui conversar e vi que alguém me entendia exatamente o que eu estava passando, sabe? Foi quando eu vi como eu podia mais ou menos, tipo, me abrir. Aí teve um dia que eu estava indo pra outra cidade e eu me abri, assim. Porque assim, aconteceram umas coisas em que a gente teve que começar a se mudar, a procurar outro lugar pra morar. Não dava mais pra morar nesse apartamento que a gente estava. E isso me aterrorizava. Então ele deu a ideia de eu ir morar com a minha mãe de novo e eu não queria. Não queria, sabe? E aí eu fui e me abri. A gente tava indo pra essa cidade e eu me abri realmente com ele, de verdade com ele, no carro. Eu falei tudo que eu sentia. Eu não falava assim exatamente os meus pensamentos, mas eu explicava como era ruim e que eu não desejo isso pra ninguém. E bom, eu acho que ele, depois desse dia, realmente me entendeu. E aí eu achei uma psicóloga nova. Já pensei, meu, agora eu já consigo expressar o que eu sinto, sabe? E eu precisava, porque era com ela que eu realmente precisava falar. E eu fiz como se ela fosse minha melhor amiga e eu, assim, contei tudo. No primeiro dia que eu fui, ela me indicou pro psiquiatra. E, gente, psiquiatra, nossa, não é de louco, não sei o que lá. Tipo, ela até perguntou se eu tinha preconceito, alguma coisa assim, né? Lógico que não. Mas era mais pra eu tomar um calmante que eu realmente estava precisando, sabe? E a pessoa que mais me ajudou a passar por essa fase foi o meu namorado na época, que querendo ou não, por conta disso, eu criei uma dependência emocional muito grande dele, muito grande mesmo, gente. E dependência emocional é um negócio horrível. Basicamente foi isso. No próximo vídeo eu vou estar falando pra vocês sobre as coisas que aconteceram depois que eu me mudei pro apartamento, como que eu lidei tudo e outras coisas que foram acontecendo na minha vida. Eu sei que talvez vocês fiquem curiosos, mas semana que vem, ó, passa rapidinho e eu vou estar falando pra vocês. Agora eu vou passar um gloss. Gente, ficou horrível essa maquiagem, mas foi uma make assim só pra descontrair, só pra conversar mesmo. Terminar aqui a make rapidinho. Ah, uma coisa que eu queria falar. Se vocês percebem, talvez vocês estão tendo pensamentos ruins. Se vocês percebem que vocês estão começando a ter pensamentos ruins ou tendo medos, não deixe ficar pior, não deixa. Eu sei que parece ser ruim falar o que você sente para as pessoas, porque você acha, não, a pessoa vai achar que eu sou louca ou alguma coisa assim. Tem um bloqueio mesmo, eu tinha muito esse bloqueio de pensar em falar o que eu sentia. Mas você busque ajuda de um profissional, porque eu tenho certeza. E se abra. No começo pode parecer difícil, parece que não vai adiantar nada, mas adianta. E se abra, porque falar sobre aquilo foi uma das melhores coisas que me ajudaram. E uma coisa que me ajudou muito na época que eu não estava indo na psicóloga, porque eu ainda tinha que procurar uma aqui nessa cidade, eu falei, eu não quero mais viver com isso. Eu não quero mais viver com isso. E, bom, não era simplesmente do dia pra noite vou parar de viver com isso. Mas eu comecei a tentar controlar minha própria mente. Gente, é a minha mente, porque que a minha mente estava me torturando desse jeito. E aí,
eu comecei assim, sempre que eu tinha algum pensamento ruim, eu simplesmente ia fazer outra coisa, qualquer outra coisa. E uma das coisas que eu usei muito foi dormir. Eu simplesmente ia dormir. E isso vai ficar pro próximo vídeo, né, pra eu falar sobre isso. Ai, caguei aqui. Mas eu queria fazer qualquer coisa pra eu não pensar, sabe? E aí eu fazia qualquer outra coisa, porque eu ainda não tinha o controle de desviar a minha mente pra, né, pensar em outras coisas. Aí, com o tempo, eu comecei a tentar controlar minha mente para, sempre que eu pensasse em alguma coisa ruim, eu desviasse o meu pensamento. Até que chegou um momento que eu não pensava mais. E, lógico, às vezes eu ainda tenho. É muito raro, mais em situações. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu consigo me controlar. Já acabei, já. Tô terminando, já. Bom, eu terminei já. Eu não vou nem passar rímel aqui, porque eu não sei onde tá meu rímel. A minha irmã está com uma cara aqui toda preta. Então é isso. No próximo vídeo eu continuo a falar tudo. E eu tenho vergonha. E, enfim, beijos. Até semana que vem, que vai continuar tudo, tá? Beijinho. Tchau.